presença do Senhor, amados. Levíticos, livro de Levítico, na verdade, no singular, capítulo de número 25. Obrigado, Ministério de Música, vocês são uma bênção. Como o pastor João nos lembrou, ontem nós tivemos uma grande festa em celebração dos 15 anos da nossa comunidade. Aliás, nós estamos em festa durante todo o mês de abril, e pelo aniversário da nossa igreja, também pelo meu aniversário de tantas outras pessoas queridas, como a Andressa, por exemplo, a esposa do Alan, que também faz aniversário hoje. Costumo dizer que ela é minha irmã gêmea, só que ela nasceu um pouquinho depois, né? Alguns anos depois, no mesmo dia, 17 de abril. Então um grande abraço à minha irmã gêmea Andressa, Deus abençoe. Levítico, capítulo 25, versículo 10, diz assim: santificareis o 50º ano e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e cada um de vós retornará à sua possessão, e cada um de vós voltará à sua família. O 50º ano vos será jubileu. Diga jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas, pois é jubileu. Santo será para vós, o produto do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. Feche os olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho. Te agradecemos, Deus, porque a tua fidelidade tem nos alcançado, Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos desfrutar dia após dia da tua companhia, da tua presença, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não apenas nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, mas o Senhor enviou o teu Espírito, ó Deus, para viver em nós, para estar em nós, para nos guiar a toda a verdade, para nos fortalecer, para nos ensinar a orar, para podermos compreender aquilo que está no teu coração. Deus, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por estar conosco. Tu és o nosso presente especial. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar força, por abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e nos fazer entender aquilo que está no coração do Pai como um propósito para as nossas vidas. Obrigado. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos reunidos nesta noite, neste lugar. Obrigado por aqueles que nos assistem também, que ouvem a tua palavra através da internet. Abençoa-os, Deus, da mesma forma como tem abençoado aqueles que estão aqui, Deus. Oramos neste momento, te pedimos, continua fluindo, Pai, neste lugar. Continua falando conosco, Deus, através da ministração da tua palavra. Espírito Santo, enquanto a palavra é ministrada, o Senhor tem liberdade para tocar os enfermos, para aliviar aqueles que estão debaixo de sofrimento, de dor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para operar milagres neste lugar, operar milagres na casa daqueles que nos assistem. Visita cada um agora, Espírito Santo. Oh, e até o final do culto, que nós possamos ver a manifestação da tua glória neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo. És bem-vindo em nossas vidas, és bem-vindo neste lugar, és bem-vindo em nossa casa, em nossa família, onde quer que estivermos, tu és bem-vindo para estar conosco. Tu és companhia desejável, Espírito Santo. Nós desejamos a tua companhia, porque nós te amamos. Oramos em nome de Jesus. Os que concordam digam amém. 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 Pode sentar, por favor. Queridos, nesta data em que eu completo 50 anos de idade, confesso a vocês que às vezes nem mesmo eu acredito. Meu Deus, 50 anos parece ser muito tempo, né? 50 anos de idade, meio século de vida. Eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus, tendo como base o jubileu, chamado também jubileu de ouro, que na verdade é o tempo profético de 50 anos. Esse tempo foi estabelecido pelo Senhor
sobre a vida do povo de Israel como um tempo profético, como um período. O livro de Levítico, na verdade chamado livro da lei, antes de ser o livro das leis, das normas, das regras, é um livro, queridos, que estabelece princípios, valores, concebidos pelo coração de Deus. É um livro que contém a direção de Deus para o seu povo, primariamente para o povo de Israel que havia sido liberto do Egito. Quando nós analisamos, meditamos nesses princípios aqui contidos no livro de Levítico, nós entendemos que é na verdade a palavra de Deus de forma prática, sendo ministrada, ensinada, compartilhada por Deus. É um livro que fala da sabedoria de Deus. A gente vê o cuidado de Deus em muitos detalhes no livro de Levítico. A gente percebe, amados, que a intenção do coração de Deus não foi somente estabelecer regras rígidas, normas, leis, mas estabelecer, queridos, princípios, valores do reino de Deus. Na verdade, o livro de Levítico foram estabelecidos princípios e valores para que o povo mudasse a maneira de pensar, de agir, de se relacionar, porque até então haviam vivido no Egito. Muitas gerações nasceram e morreram no Egito. E aqueles a quem o Senhor alcançou quando estavam no Egito, eles vieram do Egito em direção à terra prometida, cheios de maus costumes, pessoas de caráter duvidoso. O que eles haviam aprendido no Egito, muitas coisas haviam absorvido, e assim é conosco. O tempo que nós vivemos no mundo, no pecado, nas trevas, nós também absorvemos, amados, princípios, conceitos e valores que não são agradáveis ao coração de Deus, que na verdade não podem estar conosco neste novo tempo, nessa nova trajetória de vida. Aquele povo então, o que eles haviam aprendido no Egito? Ora, um batia no outro, brigavam, disputavam, mentiam, trapaceavam. E quando então o Senhor Deus os libertou do Egito, os fez atravessar o Mar Vermelho, e lhes deu direção, e lhes guiou através de Moisés pelo deserto, eles tinham problemas seríssimos de relacionamento, em relação à parte comercial, de vender, comprar, o que fazer, em relação às construções, em relação ao que comer. Há muitas coisas, e o livro de Levítico é um livro detalhado em relação a isso. A gente vê determinadas coisas no livro de Levítico e fala, meu Deus, olha o cuidado de Deus. Na verdade, esses princípios e valores estabelecidos foram dados por Deus, e aqui registrados no livro de Levítico, durante diversas ocasiões, enquanto o povo estava no deserto. É nesse meio tempo que Deus deu esses princípios e valores, essa direção, através daquilo que a gente poderia chamar de regras, de normas, mas na verdade são princípios, valores, para aquele tempo. E alguns desses princípios e valores não. São coisas inerentes a uma nova vida, que aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus deve também guardar, deve também reter, deve também estabelecer na sua própria vida. Queridos, nós encontramos em Levítico 19, 18, por exemplo, abra comigo aí, o grande mandamento. Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha aqui, foi aqui que Deus estabeleceu esse princípio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque, claro, o que eles haviam aprendido no Egito, o que nós aprendemos no Egito? Ah, se alguém pisar na bola com você, dá um troco. Eu já ouvi cristãos falando assim, eu vou amar quem me ama.
fala, não, você deve amar o teu próximo como você ama você mesmo. E veja que este mandamento, olha, foi indo com o passar de tantos milhares e milhares de anos, e a gente vê ele sendo ratificado, não retificado, palavrinhas bem parecidas. Retificar significa corrigir, mudar. Ratificar significa, é isso mesmo, diga ratificar. Nós vimos esse versículo ratificado lá no Novo Testamento. O resumo, né? Amarás teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E foi aqui, ó, no livro de Levíticos, que Deus estabeleceu esse princípio do amor ao próximo. Então, queridos, o que nós precisamos entender que quando Deus estabeleceu esses princípios, esses valores, Ele estava dando uma direção prática, objetiva. Não era algo religioso, prática religiosa, sem sentido não, mas era um valor do reino de Deus, era um valor espiritual, que se colocado em prática, iria fazer a diferença na vida daqueles que estavam sob a direção do Senhor. Iria fazer e faz ainda hoje a diferença na vida daqueles que tomam essa decisão de ouvir Deus, de absorver esses princípios e valores para a sua própria vida. E aqui em Levítico 27, 25, Levítico 25, 10, nós encontramos um resumo do jubileu que também foi estabelecido por Deus como princípio, como valor. Na verdade, quando nós lemos a respeito do jubileu, nós encontramos, na verdade, mais do que uma norma. Era uma norma repetitiva a cada 50 anos. Eu vou resumir mais ou menos o que era o tempo de jubileu. Era um tempo de restauração, de libertação. Então, por exemplo, se alguém comprasse uma fazenda ou um sítio de alguém, o valor daquele imóvel, daquele sítio, daquela terra, daquela plantação, era calculado daquele tempo até o próximo jubileu de ouro. Por quê? Porque quando chegasse o jubileu de ouro, o tempo do jubileu, 50 anos faltantes, ele teria que devolver aquela propriedade ao legítimo proprietário. Então, na verdade, amado, o tempo quando se falava, olha, é ano do jubileu, em Isaías nós encontramos Deus através de Isaías chamando este jubileu de um ano aceitável do Senhor, que é repetido também lá em Lucas, e Jesus falou sobre o jubileu também. E Jesus é o jubileu. Jesus, ele mesmo diz, eis que o Senhor me enviou. É o ano aceitável do Senhor. Ele está falando, é o tempo do jubileu na tua vida. O jubileu tem muito mais a ver com anos. Não é algo para apenas o tempo da lei mosaica, para o tempo em que o povo de Deus estava saindo do Egito e caminhando no deserto. Não, amados. O jubileu é algo contextualizado através do Evangelho. Jesus, ele se revelou como ele próprio jubileu para aqueles que haveriam de crer nele, para aqueles que o aceitariam, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas. E nós encontramos, portanto, em Levítico 25, 10, resumidamente, o propósito de uma palavra profética que nos alcança hoje. Então eu completo 50 anos. Veja que capricho aqui, Guilherme. Vou sair daqui, olha a nossa câmera aqui. Não deixa ele dormir não, Val. Tu que aí. Me acompanha. Você vê, ninguém faz isso, viu, Guilherme? Já viram isso? Alguma apresentação? Olha, eu vou pra lá. Tô quebrando seu galho, hein? Olha o que a minha esposa fez com muito carinho. Pode dar um fechar aqui. Eu me surpreendeu, Ana. Essa semana nós passamos em determinado lugar que vende materiais assim artesanais, né? Eu fiquei encantado. Porque às vezes eu olho para dentro de mim, eu vejo na minha alma um pequeno resquício de artista ainda. Eu não sei como fazer com isso, mas eu encontro lá bem leve. Eu fiquei assim naquela loja, inclusive de um casal muito querido que frequentam aqui. E lá chegando, a Ana falou, olha, eu queria fazer isso, né? Eu acho que ela tem uma veia artística assim, até de calibre maior do que nós imaginamos. E de repente, e o Vitão gloriou aqui. Vitão, você é uma bênção, hein? Eu estava ali olhando e falei assim, o Vitão toca teclado, bateria, nos ajuda a iluminar. E ele tem uma mesa ali de iluminação, essa iluminação que ele está controlando ali, né? Parabéns, Vitão. Vamos aplaudir a Deus pela vida do Vitão.
está aqui como filho de Deus, como ministro. Pessoas como Vitão, Deus está querendo levantar para que vá às nações e faça a diferença, amém? E esse lugar, amados, é um lugar pequeno, modesto, mas é um lugar de preparo. Através desse pequeno lugar, dessa pequena igreja, chamada igrejinha, né, por alguns, é porque não entenderam o propósito, né? Nós até, alguns anos atrás, né, pastor Mento, puxa, vamos ter um salão grande, mas de repente eu falo, não, fica num salão pequenininho, mas cuida bem, trata bem, edifica bem, porque através de uma igreja pequena como essa, o Senhor tem feito grandes coisas para a glória do nome dele, amém? Diga obrigado, Deus. E a minha esposa, então, através dessa veia artística, ela separou algumas peças. Claro, eu tenho que reconhecer que teve minha participação aqui. Eu escolhi essa plaquinha aqui. Mas olha o que ela fez, amados, me surpreendeu, querido, você me surpreende. Olha o que ela fez. Um painel em celebração ao meu 50º aniversário. Obrigado, viu, querida? Deus te abençoe. Eu fiquei surpreso, fiquei olhando assim, falei, gente, Deus é Deus de milagres. Porque a Ana, eu acho que nem na escola ela fazia aqueles trabalhos de educação artística. Acho que ela tirava só 0. Acho que ela fazia só de clube e ficava dando uma de migué cá entre nós. Porque ela não tem nada assim de habilidade, mas olha o que ela fez. Diga obrigado, Deus, por esse milagre. Obrigado, querido. E queridos, voltando aqui ao contexto bíblico, eu celebro 50 anos. É o meu jubileu pessoal e particular. Mas na verdade, o que Deus quer que a gente entenda é que todos nós, cada um de nós, e aí eu chamo atenção, porque o Senhor falando, Ele falou assim, olha, proclame liberdade na terra a todos os seus moradores. Então o jubileu é o meu jubileu particular, porque eu completo 50, mas independentemente da tua idade, pode ser hoje o tema do teu jubileu, o ano aceitável do Senhor sobre a tua vida. E o que nós podemos então entender através desta palavra profética, que é o jubileu, o que nós podemos entender, absorver para as nossas vidas, o que nós podemos aprender através do jubileu, chamado também jubileu de ouro, o que? Para as nossas vidas pessoais, independentemente da nossa idade, porque aqui é um tempo profético, diga tempo profético. Primeira coisa, nós encontramos no texto, versículo 10, ele começa dizendo, santificareis o 50º ano. Fala de santificação. A palavra santo significa separado para uso exclusivo de Deus. Isso é santo. Esse é o significado da palavra santo, muitas vezes mal empregada. A palavra santo ou santificado significa separado, dedicado ao Senhor. Deus nos instrui hoje, amados, para nos santificarmos, para nos separarmos. Nos separarmos do quê? Nos separarmos do mundo, dos princípios e valores do mundo, das influências do mundo. Porque, claro, alguns mais, outros menos, mas nós vivemos no mundo. Alguns aqui entraram de cabeça no mundo e viveram 10 anos no mundo, 20, 30, 40, 50, 60. Cada um de nós temos uma história. E muitos de nós absorvemos coisas terríveis. Que em primeiro lugar essas coisas fazem mal para nós. Fazem mal para a nossa família. Fazem mal para o nosso futuro. Prejudicam o nosso relacionamento com Deus. Abrem portas e portões terríveis em nossas vidas. Nos expõem. São verdadeiras ciladas. E nós precisamos nos santificar. Ou seja, nós precisamos nos separar dessas coisas, amados. Não como uma regra religiosa, mas como um princípio de fé, como um princípio bíblico. Por isso ele fala, santifique, separe. E aqui eu quero abordar 2 aspectos dessa santificação, para que o propósito de Deus se cumpra em nós. Porque é uma direção de Deus para que algo aconteça, amados. É um ensino de Deus para que a gente aprenda e que a gente receba os resultados daquilo que a gente estabeleceu em nossas vidas. Deus não faz nada à toa. Quando
Quando Deus nos dá direção é porque Ele tem propósitos. Quando Deus dá uma direção para você, quando Deus trata com você, quando Deus ensina a você algumas coisas, alguns princípios, é porque Ele quer te abençoar. Ele não quer te punir, Ele quer te abençoar. Ele não quer te castigar, Ele quer te abençoar. Ele não quer causar prejuízo. Esses dias eu li um versículo numa versão, se eu não me engano, King James, que diz que Deus não quer nos dar prejuízo nem causar dor. Ele não quer que você tenha prejuízo, que você fracasse, que você perca. Deus quer que você ganhe, que você prospere, que você conquiste. Amém, igreja? Diga, Deus quer isso para a minha vida. Há pessoas que têm medo de obedecer a Deus. Não, se eu fizer isso eu vou me dar mal. Amado, se nós fizermos aquilo que Deus quer que a gente faça, nós vamos nos dar bem. A gente vai se dar mal se a gente fizer aquilo que o mundo quer que a gente faça. A gente vai se dar mal se a gente ouvir o inferno, se a gente ouvir o diabo. Aí a gente vai se dar mal. Se a gente der ouvido às pessoas também que não nos instruem segundo a palavra de Deus, a gente vai se dar mal, e muito mal. Mas se a gente ouvir a Deus, se a gente der crédito àquilo que Deus fala conosco, a gente vai se dar bem. Diga para o teu irmão, você vai se dar bem, meu irmão. Ah, você vai se dar bem. Hoje eu recebi muitas homenagens, quero agradecer a cada uma delas, e reconheço que algumas assim recebi com muita reserva, que por conta do carinho, do amor, alguns até exageram, e eu recebo com muita gratidão. Mas, amados, eu percebi em meio a estas homenagens, algumas dessas homenagens, quantas pessoas são abençoadas quando nós ministramos a palavra de Deus. Porque eu não subo neste púlpito para pregar palavras do meu entendimento, ou filosofia natural, humana, ou qualquer coisa assim. Eu não subo aqui para isso. Eu não venho pregar aquilo que simplesmente eu concebi no meu coração, na minha mente. Puxa, eu pensei isso, acho isso legal e... Não, eu venho pregar a palavra. E é a palavra de Deus que faz a diferença na vida das pessoas. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que edifica, é a palavra que transforma. Por isso nós temos compromisso com a palavra. Por isso as pessoas que vêm a esse lugar, aqueles que passaram por esse lugar, humildemente nós dizemos obrigado, Deus, mas nós reconhecemos que o resultado é consequência da palavra ministrada, é consequência da obediência à palavra, da submissão à palavra. É a palavra que faz a diferença. Diga para o teu irmão, diga, é a palavra. Diga, não é o pastor. Diga, é a palavra de Deus. Diga, é Deus agindo através da palavra. Algumas pessoas me perguntaram algum tempo atrás, pastor, mas como é que você fala assim com tanta convicção da palavra? Eu falei, porque a palavra não é minha, é de Deus. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para... Todas as vezes que eu prego a palavra, eu prego com ousadia, com fé, com certeza, com coragem, porque eu sei que Deus está comigo, velando pela sua palavra, para que ela se cumpra sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Diga obrigado, Deus. Por isso, queridos, nós precisamos entender que é necessário que a gente esteja e seja santificado, separado do mundo, separado das trevas. Ah, por que você não bebe, não fuma, não joga, não se prostitui, não gandaia, não faz isso? Porque você é crente? Se alguém perguntar isso para você, fala, não, é porque eu sou de Deus. É por causa da tua religião? Não, é por causa do meu compromisso com Deus, porque isso é o melhor para mim. Eu aprendi que é o melhor para mim. É teu pastor que fica no teu pé? Ei, não, pode falar que eu não fico, eu não vou ficar. Fala, não, é por minha causa, é por causa daquilo que Deus fez por mim. É porque eu sei, eu tenho aprendido o que é melhor para mim. Amém, amados? Então há dois aspectos aqui da santificação que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira deles é o aspecto da santificação pessoal. Eu me santifico, eu me separo, eu me dedico a Deus. Eu reconheço que Ele me comprou através do sangue que foi derramado na cruz, e eu pertenço a Deus. Então eu sou santo. Eu sou santo. Por que eu sou santo? Porque eu sou separado para Deus. Quem me santificou? Deus me santificou. Ele me escolheu, Ele me separou, e eu compreendi esse chamado. E eu então me santifiquei também, porque a Bíblia diz que aquele que é santo, diz é santo, santifique-se ainda.
Então eu preciso todos os dias exercer o processo de santificação. Eu preciso me santificar. Santificar os meus lábios, o meu pensamento, santificar as minhas atitudes, santificar as minhas decisões. Às vezes eu ouço pessoas tomando decisões e dando opiniões que caem entre nós, amados, me perdoe se tão objetivo, que não tem nada a ver com a vida cristã, não tem nada a ver com a vida de quem tem compromisso com Deus. São opiniões divergentes, são opiniões conflitantes com a vida de Deus, com a opinião de Deus. Vou dar um exemplo, e aí eu vou entrar na polêmica, não tem problema. A respeito do aborto, por exemplo. Amados, a Bíblia diz que Deus é quem dá a vida. Nós entendemos que a partir do momento, e há razões bíblicas para isso, teológicas para isso, que uma pessoa, ela é concebida no ventre de uma mulher, e Deus dá o Espírito, e nós entendemos que é uma pessoa a partir do momento da concepção, e aí começa a vida. Então a partir do momento, ainda que seja ainda uma massa informe, ainda que seja apenas um feto, que não dê para distinguir mão, pé, braço. Eu não sei quantos aqui já viram ultrassom bem no início de uma gravidez. Mas é apenas uma bolinha assim. Alguém já viu? Levante a mão, quem viu já um ultrassom de um feto bem novinho? É uma massinha assim, ó, é uma manchinha escura. Você vê, os pais de primeira viagem, como fui eu em relação ao Vitão, o Vitão, desde quando ele estava no ventre da mãe, ele já não era uma massinha, era uma maçona. Mas lá estava aquela maçona linda. Quando eu vi aquele ultrassom, eu me emocionei e falei: olha, meu filho, queridos, já é uma pessoa. Então há, por exemplo, algumas feministas, algumas tendências de esquerda no nosso país que diz que as mulheres têm liberdade sobre o seu corpo, e que se porventura ela engravidou, ela tem o direito de tirar aquela criança, aquele feto, a não sei até quantas semanas. Olha, nós entendemos através do ensino da palavra que efetuar um aborto, a pessoa ir lá se submeter a um aborto, seja ele numa clínica clandestina ou mesmo numa clínica autorizada por um juiz ou qualquer coisa assim, nós entendemos que isso é homicídio. Você está matando uma vida, baseado no princípio da palavra. Se alguém perguntar para mim: pastor, olha, tem uma situação assim, essa como nós já passamos, o que o senhor acha? A pessoa quer abortar. Eu vou dizer: eu não posso ser contrário à Bíblia, irmãos. Olha, escuta, a Bíblia diz que é uma vida, é uma pessoa, e é o Senhor que deu a vida. E a partir do momento que você vai lá, esteja em qual nível, qual ponto tiver aquela pessoa, aquele feto, tenha uma semana, 2, 3, sei lá quantos, 6 semanas, um mês, você está cometendo um homicídio, está matando aquela pessoa. Então eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto, porque o aborto está contra a palavra. Amém ou amém? Mas muitas vezes nós nos posicionamos contrariamente. Eu dei um exemplo, mas tem outros assuntos até mais polêmicos do que isso aí. Eu não quero entrar nesse mérito hoje. Apenas para que você veja o exemplo da decisão. Para que você veja o exemplo. Olha, um outro exemplo: um filho brigou com a mãe brigou com o filho, e aí o filho revoltado xinga a mãe, e isso, aquilo, xinga o pai, e aquela... O que você vai fazer? Nossa, a mãe não presta, o pai não vale nada, ele é bêbado, ele é alcoólatra, é drogado. Então o que tem? A Bíblia diz que deve honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe. Mas ele é bêbado. Olha, nos casos em que o pai não for bêbado, não tem isso, pai. Tem que honrar o pai e a mãe, tem que amar, tem que perdoar. É isso que a Bíblia diz. Amém ou amém? São detalhes assim, amados, que infelizmente muitos de nós contrariamos a palavra, porque nós não entendemos, queridos, que os princípios da palavra de Deus são bênçãos para nós, são para nos abençoar, não é para nos castigar, mas é para nos dar uma direção saudável, uma direção segura. Quando nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, nós estamos seguros. O Senhor é que nos dá segurança.
Lembre-se, o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Então, se eu tomo decisões na minha vida, ou se eu adoto opiniões como essa que eu falei em relação ao aborto, por exemplo, eu tenho, amados, a graça da presença de Deus comigo. E Deus olhar para mim e falar: meu filho adotou uma posição, uma opinião, porque ele creu na minha palavra, porque ele creu que sou eu quem dou a vida. Eu não vou, amados, negociar esse tipo de opinião para agradar A, B ou C. Se alguma emissora de televisão vier me entrevistar, escuta, eu sou pastor dessa igreja, vocês podem ter certeza que eu vou falar isso que eu estou falando aqui para vocês. Eu não vou fazer média. Pastor, você vai participar de uma audiência pública, vamos discutir o tema lá na Câmara dos Vereadores ou dos Deputados, alguma coisa assim, sobre o aborto. Eu vou falar o que eu creio, o que eu acredito. Não, pastor, você fala-se mais ou menos que nos casos, por exemplo, de estupro, acho que vai ficar melhor, porque politicamente é mais aceitável. Olha, eu não concordo com isso. Então, amados, nós temos que ter posição firme em santidade, em santificação. Isso é santificação. Então existe a santificação pessoal, na qual nós nos dedicamos ao Senhor. Temos a santificação como uma expressão de entrega a Deus, de rendição a Deus, de compromisso com Deus, de aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus e não há aspecto nenhum dessa aliança que seja negociável. Nós não podemos abrir mão, amados. Princípios e valores não se abrem mão. Há outros casos terríveis que a gente vê aí no dia a dia, em relação a casamento, a namoro e tantas outras coisas, amados, e que nós não podemos abrir mão. Eu queria que você entendesse que quando você exterioriza, externa a sua opinião, às vezes você está perdendo a oportunidade de falar do amor de Deus, porque você concorda com os outros, porque você simplesmente fala porque você não quer se dispor. Amados, nós temos que ser educados, temos que ser gentis, temos que respeitar a opinião dos outros. Nós não podemos obrigar os outros a concordarem conosco. Não podemos. Nós temos que ser pessoas saudáveis na mente. Temos que ser pessoas legais, bacanas. Temos que ser pessoas agradáveis aos outros. Não podemos ser chatos. Não seja chato. Mas nós não podemos abrir mão de valores, de princípios. Amém, igreja? Há momentos que a gente tem até que ficar calado. Você quer que eu fale mesmo algumas vezes? Não sei o quê. Araújo, o que você acha disso? Você quer que eu fale? Você quer que eu fale? Eu sei a tua opinião. A minha é diferente. Você quer que eu fale? Eu falo. Senão eu vou ficar quieto. Amém, amém, amados? Diga: Deus vai me honrar. O segundo aspecto da santificação, da santidade, tem a ver, queridos, com a dedicação do tempo, dos propósitos, dos sonhos, do período que nós dedicamos da nossa vida ao Senhor e aquilo que Ele espera, deseja fazer através de nós. E aqui a gente vê isso: santificareis o 50º ano. Ele está falando de tempo, de um período, de um propósito para aquele tempo. Amados, alguns de nós, independentemente da idade, isso serve para todos nós, independentemente se temos 15, 16, 50, 60, 50, 40 ou não, nós temos que nos dedicar ao Senhor. Lembre-se, a palavra santificar significa dedicar. Eu tenho que dedicar isso a Deus para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Deixe-me dizer algo: há pessoas que vivem uma vida inteira na igreja ou nas igrejas, mas a sua vida não está dedicada a Deus, não está santificada a Deus, não está coerente com aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Recebido essa proclamação de liberdade para que saísse do Egito, para que caminhasse no deserto, mas para que chegasse à terra prometida, mas muitos deles viviam ainda como escravos, apesar de serem livres. Não adianta Deus declarar para você hoje, como Ele já está declarando, como já tem declarado, que você é livre, se você não se conscientizar disso, se você não tomar posse desta palavra sobre a tua vida de maneira específica, como uma palavra rema no teu coração, como uma palavra de Deus para você. Você é livre, meu irmão. Muitos de nós, apesar de sermos livres, estamos como os Gálatas, nos colocamos novamente sob jugo de servidão. E a Bíblia diz: não vos coloqueis novamente sob jugo de servidão, de escravidão. Como isso? Significa
significa, amados, que nós temos liberdade para servir a Deus, para obedecer a Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Mas muitos de nós estamos preocupados. O que vai dizer o vizinho A? O que vai dizer o vizinho B? Ah, vão me chamar de crente, vão falar que eu sou cafona, vão dizer que eu sou chato. Não seja chato, seja um cristão verdadeiramente bacana, legal. Não precisa ser chato para ser crente. Amados, nós precisamos tomar posse dessa liberdade e dizer: não, eu tenho a palavra de Deus como minha regra de fé, como princípio e valor para a minha vida, para a minha família. Deus vai te honrar, diga: Deus vai me honrar. O jubileu, também chamado do tempo aceitável do Senhor, também tido como um evangelho. É interessante isso, o jubileu é tido como uma porção do evangelho, porque o próprio Jesus disse: olha, eu vim proclamar liberdade aos cativos. Abre em Lucas capítulo 4, versículo 19, por favor. Prometo que termina antes das 9. Lucas capítulo 4, versículo 19. Olha o que o Senhor Jesus diz. Lucas 4, versículo 18. Vamos ler o 17 para entender melhor. Lucas 4, 17. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Olha o 19, o jubileu, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém? Jesus é o cumprimento do jubileu profético que Deus estabeleceu lá em Levítico 25, 10. Por isso nós que estamos em Cristo hoje, podemos viver os resultados desta visão de Deus para cada um de nós, desse sonho de Deus para nós. Jesus é o anunciador do jubileu de ouro para cada um de nós que nos rendemos a Ele. É através da nossa fé hoje, amados, que nós podemos nos apropriar com autoridade, com coragem, com ousadia da libertação. Diga: libertação. Nós não somos mais do Egito. Diga: eu não sou mais do mundo. Muitos daqueles que saíram do Egito, que caminharam com Moisés, sob a liderança de Moisés, depois sob a liderança de Josué, não entraram na terra prometida, porque eles não entenderam que eles eram livres. Eles viviam como escravos, falavam como escravos, decidiam como escravos, pensavam como escravos, e não viveram tudo aquilo que Deus havia preparado. Morreram no deserto, morreram e faleceram antes de viverem aquilo que Deus havia prometido, porque eles não ouviram, porque eles não creram, porque eles foram pessimistas o bastante, sabe, para permitir que a incredulidade estivesse presente em seus corações, chamados de perversos, inclusive segundo Hebreus. Que não haja em nós um coração perverso de incredulidade, diz a palavra. Que nós possamos crer em Deus, que possamos crer no sacrifício vicário do Senhor Jesus. A palavra vicário significa em favor do outro. Jesus morreu não em favor dele próprio, mas em favor de cada um daqueles que haveriam de crer nele. E nós somos esses. Amém? Tem alguém nesse lugar que crê em Jesus? Diga: eu creio no Senhor Jesus. Jesus anunciou para cada um de nós, independentemente da nossa idade, que nós podemos viver o tempo do jubileu. Diga: o tempo do meu jubileu é agora, é hoje. E para fechar, a última lição do jubileu nessa noite, nós aprendemos que o jubileu anuncia não apenas a libertação, a santificação, mas ele anuncia a restauração. É tempo, amados, de retomarmos aquilo que nós perdemos. Quando nós lemos Levíticos 25, 10, a gente vê isso. A gente encontra no cerne dessa palavra profética que Deus deseja não apenas libertar os cativos, não apenas santificar, separar homens e mulheres para seu uso exclusivo, para que sejam abençoados, mas Deus deseja abençoar de forma a restaurar, restituir aquilo que se perdeu. Durante esse período entre um jubileu e outro, muitos se endividavam, muitos perdiam o que tinham. Mas quando chegava o tempo do jubileu, era o tempo da restauração,
Diga: tempo de restauração. O conceito de restauração, de restituição, eu tenho ensinado neste lugar. A restituição do Senhor não é apenas dizer que você vai ter aquilo que você perdeu, mas o conceito bíblico, profético, espiritual de restituição bíblica é que Deus está disposto a nos dar aquilo que nós perdemos, talvez por negligência, talvez por má administração, talvez por desobediência, talvez seja por que for. Deus não apenas está interessado em nos restituir aquilo que nós tivemos e perdemos, mas a restituição de Deus tem a ver em nos dar aquilo que legitimamente está no coração dele, para cada um de nós como filhos de Deus. Deus está interessado que você tenha, sim, meu irmão, que você tenha, minha irmã, tudo aquilo que ele sonhou para a tua vida. Deus está interessado que você tenha uma família abençoada, próspera. Deus está interessado que você conquiste aquilo que ele já reservou para você que está no coração dele. Por isso é tempo de nós nos levantarmos, proclamarmos a nossa liberdade, proclamarmos o nosso jubileu e dizermos: Senhor, independentemente da minha idade, independentemente dos anos que eu vivi, que eu não estou na tua presença, eu quero declarar que viverei o ano aceitável do Senhor. Eu viverei os resultados do jubileu na minha vida, na minha casa. Eu viverei um tempo de restauração. Quantos creem nisso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós retornaremos à nossa possessão. É isso que diz o texto. Aquilo que você, meu irmão, aquilo que eu tivemos e que talvez no decorrer da nossa vida, quando eu falo daquilo que nós tivemos, não estou me referindo apenas a coisas materiais, mas talvez no decorrer da tua vida, por causa das lutas e dificuldades, você tenha perdido a alegria, a esperança, a fé, a coragem. O Espírito Santo ministra no meu coração que há muitos que perderam a coragem, a esperança, a fé, a alegria. Olha, você que tem vivido dias tristes, a tristeza está correndo você, a desesperança bateu a porta da tua alma e infelizmente encontrou guarida, entrou. Oh, eu vejo pessoas vivendo sob o peso da desesperança, e essa desesperança tem gerado desespero, inquietudes. O Senhor te diz nessa noite: eu liberei a minha palavra de libertação sobre a tua vida, diz o Senhor. Oh, aquele que instituiu o jubileu, o ano aceitável, está neste lugar. Quantos creem nisso? Feche os teus olhos. Responda ao Senhor algo nessa noite. Deus está aí do teu lado, com os ouvidos abertos, para ouvir a voz que sairá do teu mundo agora. Oh, o que dirás? Qual será a tua resposta, irmão? O que dirás a Deus, oh minha irmã? Diga algo para Deus nessa noite, diga a Ele, diga. E não olharmos para trás. É tempo de abrirmos a nossa boca e proclamarmos a nossa liberdade, a nossa libertação. É tempo de proclamar que os grilhões que nos prendiam e que talvez nos prendam serão quebrados hoje em nome de Jesus. Ouça o que o Senhor te diz: eu te trouxe aqui para quebrar a tua ferida aquilo que te prendia. Oh, xarabada, suída da machada. Se santificar, de se separar. Ninguém pode se santificar no teu lugar. Ninguém pode tomar essa decisão. Nem mesmo Deus pode tomar essa decisão por você. A decisão é tua. Qual será a tua decisão? Continuarás vivendo no Egito, sob o sol forte do deserto? Qual será a tua decisão? O Senhor nessa noite nos dá a oportunidade de nos santificar.